Olá pessoal, estamos aí mais uma vez com o nosso programa Conexões Ribeirão, o nosso encontro aqui toda semana na TV Tati, nos canais 22 e 522 da NET, e sempre trazendo um tema, uma discussão, um debate que interessa a todo mundo, interessa a sociedade, interessa a nossa querida Ribeirão, e sempre também com um entrevistado que possa estar correspondendo a essa expectativa, E desta vez, nós temos aqui a grata satisfação de estar recebendo o nosso querido Augusto César Marques. É um prazer estar aqui. É um jovem ainda e tem muita coisa para falar, da família dele, da formação dele, dos negócios dele, da história, de um hotel aqui em Ribeirão Preto, com quem ele se vincula de corpo e alma. Bem-vindo, meu querido Augusto. É um prazer estar aqui, professor. Agradeço o convite e estar aqui nesse espaço, aqui na TV Tati, que é um espaço também de memória da cidade. Sem dúvida, E temos muito para conversar aqui hoje, hein, Augusto? Com certeza. Augusto, mas vamos começar falando de você, Você tem a sua formação na área de ciências da informação e da documentação, O que te levou para esse campo? Se formou aqui na USP, inclusive, esse curso é aqui na cidade, na USP de Ribeirão. De São Paulo. Eu sempre gostei da área de humanas, sempre preferi a área de humanas. E o curso de Ciências da Informação, ele é um curso que ele tem como tripé a biblioteconomia, a museologia e também a documentação, E como a minha família já tinha uma empresa, comigo nós somos a quarta geração já, então eu vi exatamente a necessidade de preservar a memória, tanto dessa empresa, quanto da memória da cidade, a história da cidade de Ribeirão Preto. E nesse processo de aprendizado, eu fui vendo a história de diversas outras empresas que inclusive passaram por Ribeirão Preto e cuja história não é corretamente contada. Exato. Então, veja só, você é um cientista da informação, E eu percebo que conheço outros cientistas da informação aqui de Ribeirão Preto, que fizeram o mesmo curso na USP, como você, e eu percebo uma ligação muito estreita dessa área de conhecimento, com a história, com a questão da memória, da preservação, do patrimônio cultural histórico, E eu acho que você, optando por essa área de conhecimento, eu não sei se você já estava se preparando já naquela época para assumir a responsabilidade que você tem hoje de ser aí, o proprietário, o gerente, o diretor, enfim, não sei o nome que você dá lá na sua empresa, do Hotel Aurora, Tem essa ligação aí, tem essa passagem? Eu comecei o curso de Ciências da Informação antes de estar no hotel. E eu posso dizer que o hotel, na verdade, eu não escolhi estar no hotel. O hotel que te escolheu? O hotel acabou me escolhendo. Como hotel, são 111 anos de atividades. E é uma empresa que ela já adquiriu o próprio ritmo, já adquiriu a própria forma de trabalho. E é até difícil romper com essa tradição da empresa quando nós queremos implementar alguma mudança ali dentro. O curso de Ciências da Informação me ajudou muito. Eu não imaginava o quanto ele fosse me ajudar. E hoje eu tenho feito pesquisas a respeito do hotel, da história dele, para que eu possa preservar não só a história do hotel, como recuperar um pouco da história de Ribeirão Preto. Augusto, agora vamos falar então da história do hotel, Eu acho que tem o foco da nossa conversa, eu acho que vai ser basicamente esse, Porque o nosso programa Conexões aqui, ele tem um foco todo especial, em 3 áreas: educação, cultura e patrimônio cultural. Claro que a gente trata de diversos outros temas, política, meio ambiente, enfim, questões sociais, direitos humanos, movimentos sociais, etc. Mas a questão do patrimônio cultural ele é forte aqui no nosso programa. E o Hotel Aurora, ele começa como uma pensão lá no final do século XIX ainda. Sim. E me parece que me parece que é um dos primeiros empreendimentos nessa área que teve um funcionamento ininterrupto, é isso mesmo? Até os dias de hoje? Sim.
O Hotel Aurora começou com o meu bisavô, Joaquim Marques. Seu bisavô? Isso, era um imigrante português que veio trabalhar na construção da ferrovia mogiana. Ele, observando que os patrícios dele e que os engenheiros da ferrovia não tinham aonde se instalar, aonde dormir aqui na vila de Entre Rios, na cidade de Ribeirão Preto, né? Ele então estabelece uma pensão exatamente em frente onde era a ferrovia de Ribeirão Preto. Eu ainda não consegui a data precisa da inauguração da pensão, mas sei que ela é contemporânea à ferrovia mogiana, que, se eu não me engano, foi inaugurada em Ribeirão Preto em 1883. Né? Posteriormente, ele demole essa pensão e ele constrói o Hotel Aurora, no mesmo lugar. O Hotel Aurora, ele é de 1908. Ainda com seu bisavô. Ele está à frente aí do negócio, sim, né? A empresa, então, vai passando por sucessivas ampliações e reformas nos prédios, né? Vão sendo construídos anexos e prédios laterais e aos fundos, até ela adquirir o formato que ela tem hoje. Então, essa é a história resumida do Aurora Hotel. Mas vamos detalhar um pouco mais essa história, né? Sim. Ele começa, então, o seu bisavô, o Joaquim Marques, que me parece é o mesmo Joaquim Marques de uma rua lá do Parque Ribeirão Preto, é isso? Sim, sim. Confere? Sim. Homenagem a ele. Foi feita homenagem a ele. E ele começa construindo, então, estrategicamente, quer dizer, tinha uma visão, né, de negócio, precisava de um lugar, uma hospedaria, né, para hospedar engenheiros, o pessoal da ferrovia, trabalhadores, enfim. Ele abre uma pensão, né? Tem muita diferença entre pensão e hotel, o Augusto? Como é que é isso? Eu acredito que as principais diferenças sejam a escala do negócio e também a recepção do hotel, que ela é 24 horas. Já a pensão já é um negócio um pouco mais familiar, uma escala menor, e a recepção ela não é 24 horas, depois há no máximo uma portaria, né, com um porteiro, mas não fazendo o check-in ou check-out. Exato. Então ele começa como uma pensão que já tinha o nome de Aurora. Já tinha o nome. Você tem, não sei se na sua pesquisa, no seu estudo aí sobre as raízes, né, do Hotel Aurora, descobriu por que Aurora era um nome, era uma homenagem a alguém? Tem alguma coisa a ver com a nossa Rua Aurora aqui da Vila Tibério ou não? Não, esse é um grande mistério. É um grande mistério. Já conversamos com diversos membros da família. O que eu consegui apurar é que um dos objetivos com o nome Aurora era um objetivo comercial mesmo, que era uma palavra que começava com A. Então, como se utilizava muito na época as listas amarelas... Isso de telefones? Isso. O hotel chamando Aurora, ele aparecia lá em cima. Olha, qualquer pesquisa já era uma visão de O cara marketing. tinha uma visão, hein? Olha só. Então era um dos primeiros que aparecia na lista telefônica, sim, né? Sim. Alguém, por exemplo, de fora de Ribeirão, que estava viajando para cá, precisava de se hospedar aqui, não tinha uma referência ainda. Vou pegar a lista telefônica de Ribeirão. Exatamente. Um dos primeiros era Aurora Hotel. Aurora. Não era nem Hotel Aurora, né? O primeiro nome era... Não, era Hotel Aurora. Era Hotel Aurora. Isso, tá. Nos anos 70 é que é feita a inversão. A mudança e foi chamar depois. Aurora Hotel, que intensifica ainda mais essa... Com certeza. Nos anos 70, vantagem. Então, né, já não era mais do seu bisavô. Não. Né? Nos anos 70 já passou a ser do meu avô. Do seu avô. E já com a entrada da geração do meu pai. Já. Do seu pai. Muito interessante essas histórias, né, Augusto? Muito interessante. Agora, interessante perceber que a história do Hotel Aurora se confunde também com a história de outros hotéis de renome da época, né? Sim. Aqui bem pertinho do Hotel Aurora, aqui na Jerônimo Gonçalves, onde nós estamos também aqui hoje fazendo essa gravação, né? Nós estamos aqui nessa região do centro da cidade. Você tinha também o Hotel Brasil, tinha o Hotel Modelo, né? São todos da mesma época. Como é que deu para saber assim? Era um boom de hotéis em Ribeirão Preto. Isso estava relacionado com talvez a questão não só da ferrovia, os seus trilhos alcançando aqui, mas a época do café também. Tem uma relação de hotelaria em Ribeirão Preto com a época do café, Augusto? Sim. Tanto o Aurora Hotel, Hotel Aurora na época, Hotel Brasil, Hotel Modelo, o Moarama, o Hotel Palace, né, Central, depois Hotel Palace,
eles são contemporâneos. Dentro desses hotéis, infelizmente, o Aurora é o único que permanece aberto. O Moarama hoje mudou de nome, né? Só que o Hotel Aurora, além de permanecer aberto, ele permanece dentro da mesma família de proprietários e ele tem o funcionamento ininterrupto desde a sua fundação. É importante falar isso porque o Hotel Aurora ele é um dos hotéis mais antigos do país, né? Existe um hotel na cidade de Caxambu, o Hotel Caxambu, que acredito eu que possa ser mais antigo, mas não é certo. Só que de funcionamento ininterrupto e dentro da mesma família de proprietários, o Aurora é o mais antigo, muito provavelmente o mais antigo do país. Dentro da cidade de Ribeirão Preto também é o mais antigo em funcionamento. E esses hotéis que são contemporâneos, eles sofreram diferentes problemas que resultaram no fechamento deles. O Hotel Brasil, que é um exemplo ali vizinho nosso, ele é um pouco menor do que o Hotel Aurora, só que ele tem uma fachada muito grande por ser de esquina, enquanto o Aurora ele é profundo, né? Tem um fundo, né? Os corredores do Aurora têm 60 metros, mais de 60 metros. E o Hotel Brasil ele teve grandes dificuldades porque ele era um hotel de quartos e não apartamentos. Ele tinha o banheiro coletivo. A dificuldade também em se fazer a mudança da fachada dele, em fazer qualquer alteração de fachada, ele não podia ter ar-condicionados na época. As mudanças estruturais também nele eram mais complexas do que nós temos no Aurora. Então ele teve dificuldade de continuar no mercado. Então, o Aurora ele é uma tentativa de uma preservação dessa memória da hotelaria na cidade de Ribeirão Preto. Muito interessante essas histórias, muito interessante mesmo, né? Augusto, agora veja só, nós temos fases então, a história do Hotel Aurora se divide em fases, né? Eu gostaria que você passasse para a gente, resumidamente, quais foram essas fases desde a época da pensão. Mas vamos deixar isso aí para daqui a pouquinho, depois do intervalo, né? Porque nós já estamos terminando aqui o primeiro bloco, tá bom? Obrigado. A gente volta daqui a pouquinho. Aí a gente volta na questão das fases. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltando aqui ao segundo bloco do Conexões essa semana, entrevistando o Augusto César Marques, né? E estamos aqui falando da história do Hotel Aurora, né, que pertence à família dele, desde o início desse empreendimento aí no século XIX ainda, né? Augusto, o Hotel Aurora, ele fica aqui na Jerônimo Gonçalves, né? A própria localização dele, escolhida pelo seu bisavô, que foi o fundador do hotel, tem toda uma estratégia ali, né, linkada com a questão da época, da localização, em frente ali à estação da Mogiana, para receber os viajantes, né? Enfim, mas ele passou por diversas fases, né? Começa como uma pensão, né, e depois muda o nome para hotel. Resumidamente, você poderia nos falar assim dessas fases, assim bem características pelas quais passou o Hotel Aurora? Sim. Quem já pôde visitar o hotel, na entrada do salão nobre do hotel, que é o salão onde está sendo servido o café da manhã, tem um baú, né? Um imenso baú ali, que era a mala, na verdade, do Joaquim Marques, do patriarca. Ele se estabelece em Ribeirão Preto, funda a pensão,
Depois, por volta em 1908, ele conclui a construção do Hotel Aurora no lugar do prédio da pensão, daquele casarão que era a pensão. Esse prédio, inclusive, tem um fato interessante, que ele é invadido em 1932. Ele estava em atividade, portanto, ainda é funcionamento ininterrupto, mas ele é invadido pelas tropas do Exército, né? Na Revolução Paulista de 32, ali eles estabelecem o QG deles ali? O QG deles. Mamma né? mia! Então, os oficiais dormiram no hotel e faziam as reuniões ali dentro do hotel. O prédio ainda era muito novo, inclusive, naquele momento. O hotel vai passando por ampliações. Nos anos 50, uma ampliação nos fundos. No final dos anos 50, anos 60, o salão, que é o Salão Nobre. A fundação do Salão Nobre ainda é um pouco mais antiga, né, os alicerces. E no final dos anos 70, sobre o Salão Nobre, são erguidos mais 3 pavimentos, que é o prédio mais moderno que o hotel tem. É um prédio já com 50 anos de idade também. E aí é mudado o nome para Aurora Hotel. Então, a cada década, até o final dos anos 70, foi construída alguma expansão do hotel. Algum anexo, alguma expansão. Exatamente. E o hotel tem alguns lugares assim privilegiados, porque eu já estive lá, conheço o hotel, né? Augusto, vocês têm um mirante lá para o deleite da paisagem aqui em torno aqui dessa região aqui da Baixada aqui de Ribeirão Preto? Como é que é esse mirante, o hotel? Esse é um espaço que já foi aberto à visitação no passado. Ele passará agora por reforma para voltar a ser aberto. O hotel é o local mais alto da Avenida Jerônimo Gonçalves, tem uma vista realmente privilegiada. Nós conseguimos ler, por exemplo, o que está escrito atrás do Teatro Pedro II, quem está no Aurora sabe. Não dá para ler se não tiver no mirante do Hotel Aurora, hein? Exatamente. É possível ver a Igreja Santo Antônio, é preciso ver a chaminé da Níger, a rodoviária, o Mercadão, o HC é possível ver ao longe, é possível ver grandes espaços ali, porque tem realmente essa vista privilegiada do Centro Histórico de Ribeirão Preto. Augusto, vamos falar agora um pouco da família Marques, né? Porque eu acho que a história da família está muito intrincada com a história do próprio hotel, né? Desde o seu bisavô, imigrante português, né, que chegou aqui no século XIX. Afinal de contas, essa história da família, né, que você também tenta resgatar agora, Sim. porque se confundem a história do hotel com a história da família, afinal, o que você tem a nos dizer assim em termos de memória, patrimônio, cultura, história da família, né? Vamos explorar um pouco mais essa questão aí. Uma pergunta complexa. Com certeza a história do hotel se confunde com a história da família Marques, em Ribeirão Preto. E uma empresa que tem 111 anos de funcionamento é uma empresa que inegavelmente teve um sucesso. Mas o fato da empresa não ter se tornado, por exemplo, uma rede de hotelaria também é uma história de derrotas também. Eu acredito que a necessidade de preservar a história da família e do hotel é também uma forma de deixar às próximas gerações alguns aprendizados sobre o que aconteceu e também para que outras famílias também compreendam o que pode estar acontecendo com elas nesse momento. Nós tivemos ali um processo de transição de gerações, algumas transições mais bem-sucedidas, outras transições menos bem-sucedidas, e eu acredito que eu tive um avô e um tio-avô que foram muito importantes na história do hotel, que foi o Deolindo Marques e o Eusiário Marques, que são filhos do Joaquim Marques, patriarca. Esses dois irmãos, cada um tinha a sua vocação. Um deles era um homem de negócios, tinha um grande tino para os negócios, e o outro, ele era uma pessoa mais de família. Ele foi um pai mais presente, ele foi um marido mais presente. O meu avô, que foi o Eusiário Marques, eu tenho que tomar muito cuidado,
porque eu não quero manchar o nome deles, né? Ele foi, durante muito tempo, presidente da Beneficência Portuguesa. Tem algumas fotografias, né, dele, de documentos dele, membro da CI, membro do Rotary, membro dos Lions, maçonaria, membro da Fiesp, conselheiro do Comercial e conselheiro do Botafogo. Mas como é que ele conseguiu? Eu não sei como ele conseguia ser conselheiro dos dois. Então, só que todo esse sucesso profissional dele custou um preço, né? Que foi o preço dele não ser tão presente. Ele não foi um mau pai, não foi um mau marido, mas ele não conseguiu ser tão presente na família. O irmão dele, que não era tão habilidoso com os negócios, conseguiu ter mais sucesso nessas duas áreas. Mas os dois trabalhavam juntos no hotel? Os dois trabalhavam juntos. Então eles se completavam de qualquer forma? Sim. O Deolino, inclusive, tinha habilidades manuais, né? Também ele tem uma caixa de som ali, que disseram, inclusive, que foi ele que fez a caixa Quase de que som. um artesão. Sim. Então, eles se completavam e eles se amavam. A geração seguinte, ela não teve essa mesma harmonia. E só agora é que nós estamos conseguindo restabelecer essa harmonia e esses laços entre a família. Então, quando a família começa a discutir, quando a família começa a haver disputas entre a família, o hotel começa a ser prejudicado e a memória, tanto do Elziário, quanto do Deolindo, quanto do próprio Joaquim Marques, ela passa a correr risco, né? Um deixou uma memória de um homem de negócios, o outro deixou uma memória, acima de tudo, de um homem de família. E essas memórias, elas precisam ser preservadas, inclusive, ali no hotel. Muito bom. Você resumiu bem essa questão aí da transição, não só da família, né, mas da própria história do hotel, né? Augusto, mas veja só, e hoje, como é que está o hotel, né? Quais são seus planos? Eu sei que você tem uma pegada forte aí nesse sentido de restauro, de reviver, né, toda essa cultura e toda essa memória do hotel, que é um hotel, né, um empreendimento familiar, né? O que você está encarando hoje, já que você hoje é um dos responsáveis pelo hotel? O hotel, eu comecei ajudando o meu pai, né, na gestão do hotel. Com o falecimento do meu pai, quem estava junto com ele era o primo do meu pai, então um primo de segundo grau meu, mas que eu, por uma questão de deferência, uma questão de respeito, o tenho como tio, o chamo como tio, até pela idade, né? E hoje eu tenho auxiliado o Nelson na administração do hotel. O hotel, nós não temos vencimentos, né? Nós não temos salário nem prolabore, né? Porque a empresa ela ainda se encontra numa situação em que ela precisa de grandes investimentos, então tudo que é obtido ali é revertido na própria empresa, porque a empresa passou por 20 ou 30 anos de uma crise lenta, mas que causou um desinvestimento e problemas de manutenção, inclusive, no imóvel. Hoje o imóvel já tem uma manutenção praticamente em dia, e nós estamos na fase de reforma agora, que eu chamo de maquiagem, né? Em que nós estamos agora investindo na pintura, investindo na decoração, investindo também nos objetos históricos que foram preservados ali e que aos poucos vão sendo reintroduzidos nos ambientes originais dele, né? Tem um exemplo, eu acredito que eu te mostrei um exemplo de um sino da pensão, que era um sino que a pensão Aurora usava para chamar os hóspedes ao café da manhã. Olha então, só. É uma peça histórica, o PABX também é uma peça histórica, vários telefones ali de baquelite também são peças históricas. Então essas peças elas vão sendo recolocadas nos seus ambientes devidos ali. Parece que você já está com um projeto de restauro, já tem aí o arquiteto responsável, né, o pessoal dessa área de arquitetura está te auxiliando. Como é que está esses planos aí para o Hotel Aurora? Sim, o arquiteto que nos deu um apoio ali, é uma referência aqui na preservação do patrimônio, que é o Cláudio Bauso. Ele e a sua equipe, com as duas arquitetas, a Fabiola e a Letícia,
nos auxiliaram muito, continuam nos auxiliando, para que nós possamos preservar e restaurar o hotel à sua originalidade. É um desafio muito grande, porque algumas intervenções que foram feitas no hotel já têm mais de 50 anos. Então, a própria intervenção do que era original já possui o seu valor histórico. As pessoas falam que foi descaracterizado, mas interessante que a própria descaracterização já é ou já tem um valor histórico que precisa também ser preservado, né? Exatamente. Então, esse desafio de preservar as intervenções, mas também preservar ou resgatar um pouco daquilo do que era o original do hotel e não fazer com que o hotel se torne muito heterogêneo, em que o hotel se torne uma colcha de retalhos com ambientes que não tem uma continuidade, não tem uma fluidez, é um grande desafio. O Hotel Palace, por exemplo, do lado do Pedro II, ele tem uma metragem parecida, um pouco maior do que do Aurora, só que ele foi feito num momento só. E o desafio do Aurora é porque ele foi feito década a década. Então, as características arquitetônicas dos prédios são muito diferentes. E são representativas de cada uma dessas épocas. Exatamente. Olha que interessante. Hoje nós temos um projeto em que cada andar do hotel e alguns ambientes diferenciados do hotel terá uma temática. Então nós temos um andar sendo decorado como o andar Ferrovia Mogiana, por exemplo. O outro andar será o andar que tratará da história do café, da história da cervejaria paulista, que estava aqui nesse endereço. E resgatando a história de Ribeirão Preto, principalmente algumas histórias que nós enxergamos que não estejam sendo suficientemente contadas. Interessante, muito interessante. Augusto, para finalizar, né, já que estamos bem no finalzinho, afinal, esse ramo da hotelaria ainda é um ramo promissor em termos assim econômicos para Ribeirão Preto, para o país, enfim? Sim, ele é um ramo promissor. Já dizia o patriarca Joaquim que as pessoas podem deixar de consumir tudo, mas elas não podem deixar de ter um lugar onde dormir e algo que comer. Então, por isso, ele investia em armazéns, né? Na época era armazéns, era secos e molhados, né? Empório de secos e molhados, e em pensões, hotéis. É um ramo promissor, mas é um ramo que exige muita vocação, né? É um ramo muito complexo. Eu acredito que, além da hotelaria, somente a administração de hospitais talvez seja mais complexo ainda do que de um hotel. Mas é um ramo que exige muita dedicação, porque uma empresa 24 horas, ela exige muita dedicação, muito empenho, e ela apresenta desafios e problemas o dia inteiro, inclusive de madrugada. Ô Augusto, foi muito interessante a nossa conversa aqui. Eu acho que foi um verdadeiro resgate, né, da história do Hotel Aurora e, vamos dizer assim, corroborando até para o resgate da nossa memória, né, da própria cidade, da própria comunidade local, que tem os seus ícones, né, tem as suas referências do passado, as suas referências, inclusive, arquitetônicas, né, e o Hotel Aurora, evidentemente, está nesse contexto, né, e, enfim, tendo você agora e o seu primo, né, meu tio. Seu tio, né, à frente desse empreendimento, eu acho que só podemos esperar aí realmente um compromisso de vocês, né? Não só de restabelecer aí a plenitude desse negócio, né? Desse empreendimento, dessa empresa, mas também fazer esse resgate tão necessário, tão importante para a formação, para o conhecimento, inclusive para a nossa cidadania ribeirão-pretana, né? Eu só tenho a agradecer muito a sua presença, a sua vinda aqui hoje. Obrigado. Espero de outras vezes, né? Quando você tiver novidades aí em relação ao hotel, a gente poder estar contando com você aqui, com outras entrevistas. Obrigado. A restauração do hotel permanece. E quem quiser visitar um pouco das fotos do hotel, o site com as fotos do hotel, www.hotelaurora.com.br. Ali tem um pouquinho do acervo que está sendo digitalizado. Ótimo. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Eu que agradeço. E terminamos aqui hoje mais uma edição, né, do nosso Conexões Ribeirão, prometendo voltar aí semana que vem. Espero contar com a presença, a audiência, o acompanhamento de todos vocês. Até lá!